Olá, meu nome é Victor Godoy e você está agora no podcast Eu Odeio Meu Trabalho e hoje eu estou recebendo aqui a Natália, psicóloga clínica e foi minha professora. Olha que alegria. Sim, com prazer, Vitor. Prazer não, vai. É melhor a gente só falar isso, né? É melhor. Porque, para. tá bom. Deixa eu te contar uma curiosidade que eu não contei. A minha primeira aula na Barão foi com você. Ah, é? Eu falei assim, caralho, o nível é alto aqui, mano. Essa professora é muito exigente. E Você era me achou mesmo, exigente? pra cacete. Mas, Vitor, não. Não, você era muito exigente. Não era Pô, exigente. você exigia que eu tivesse que tirar 7. É o básico? Depois eu fiquei com a felicidade que na UNAERP tiravam só média 5. Só que lá não tem recuperação, né? Aí eu fiquei bem preocupado também. É porque lá a gente dava várias chances, né? Muitas? Muitas E chances. você acredita que eu consegui zerar todas? Olha... Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de ódio. Olha só, coisa boa. Não, eu falei pra você, esse título é ótimo, né? Porque dá vontade de ver. Que bom. Dá Sabe que meu sócio deu o título pra isso aqui? Primeiro ele falou assim, então acho que você precisa falar sobre realocação profissional. Eu falei assim, viu, você trabalha com marketing? Aí eu falei, vamos falar de Eu Odeio Meu Trabalho? Aí ele adorou, só que ele ficou preocupado. Ele falou assim, mas o que o pessoal da sua antiga empresa vai pensar? Eu falei, não, mas aí tem... Vamos trabalhar, não é o odiar. Enfim, a gente vai falar bastante disso aqui. Sim. Mas pra gente começar, você gosta do que você faz? Depende. Aí. O dia. Uhum. Depende se eu tô bem no dia, se eu tenho sucesso no que eu faço. Então, por exemplo... Tem muitas variáveis. Exato, você me perguntar. Mas vamos só sintetizar. Você é psicóloga clínica. Sou psicóloga clínica. Ok, vai lá. Gosto muito do que eu faço. Gosto muito do que eu faço. Segunda-feira, 8 da manhã, você gosta do que você faz? Não. Eita. Não. Ninguém gosta. Segunda-feira, 8 da manhã. Eu venho pagode no carro. Eu venho aqui a 1000, segunda-feira a 1000. Eu adoro segunda-feira. Eu tenho um problema. Eu vou te entregar o meu cartão no final. Por favor, eu tô precisando. Eu acho que você tá precisando. Não, assim, Vitor... Não, são pessoas e pessoas. Eu tô falando de mim aqui, mas assim, cada um. Sim. Por exemplo, eu odeio domingo. Olha como eu sou idiota. Tá vendo? Então, eu adoro segunda-feira, porque eu acho que segunda-feira é o início do negócio pra mim. Que, assim, te motiva. Isso, me dá um gás. Tá. É por isso. Tá. Eu gosto da rotina da semana. Tipo, segunda-feira tem rotina, entendeu? Então, Sim. tipo, tem hora pra acordar, tem hora pra fazer coisa, E rotina eu amo. Então, isso eu adoro. Mas segunda-feira de manhã, pra algumas pessoas, é bem pesado. Segunda-feira de manhã, assim, eu queria começar, tipo, a partir das 2, entendeu? Não é nem de manhã, Não é nem de manhã, eu queria pular amanhã, entendeu? Engraçado que eu marquei com você aqui 9h30 e descobri que você funciona depois das 10, né? Falei, comecei errado com a convidada. Não, mas dá certo. Ok. Dá certo. Quando é pro outro, a gente faz. Tá. Entendeu? Não faz. Por exemplo, eu escolher trabalhar fazer coisas antes das 10 quando eu tenho essa opção. Né? Porque, né, a gente não tem essa opção. Tem hora que a gente precisa ganhar dinheiro e fala assim, vamos lá, 7h30. Vamos lá. Paciente, às 7h30, tamo lá. Ótimo. Pleno, 4 cafés, tamo lá. Mas se puder... Às 10. As 2, né? É maravilhoso. Mas você atende também na segunda-feira até tarde, ou não? Não. Ou seja, você não trabalha na segunda-feira. Gente, o pior é que eu não posso mais aplicar nota pra você, né? O meu poder era esse. Eu te reprovo, Vitor. Por favor. Agora não dá. Tenho, gente. Não, mas eu acho que a gente tem que respeitar nossos... Né? A gente tem um ritmo circadiano, né? Tipo, a gente tem um ritmo biológico, né? Eu sou vespertina noturna. Eu gosto da tarde, da noite e da madrugada. Se pudesse fazer isso, eu faria. Mas, né, hoje a gente não pode fazer ainda. Mas... e aí eu trabalho de manhã. Eu juro, eu atenderia às 10 tranquilamente. Eu produzo muito melhor. Olha, deixa seu cartão, por favor. O meu doutorado, eu escrevi em um mês. De, sei lá, 300 páginas. E eu trabalhava... Tipo assim, eu começava meio-dia... Aí eu escrevia a tarde toda, à noite, madrugada, até 5 da manhã, dormia até 10h30, 11 horas. Então, tipo, eu tirei um mês da minha vida pra fazer isso e eu funciono muito melhor de tarde e de noite.
Porque é o meu ritmo biológico, Sim. padrão cerebral. Sim. Né? Lembra das aulas? Claro. Então, é isso. Não. E aí... Eu tava lembrando do Pavlov. Afeto, amor. Eu só lembro disso da sua aula. Sacanagem. Não, eu lembro de mais coisas. É brincadeira, gente. É piada. A gente também faz piada aqui. Entendi. Mas voltando. Eu gosto do que eu faço? Eu gosto do que eu faço. Eu sou satisfeita em ser psicóloga. Tá. Né? Por que eu gosto do que eu faço? Acho que é super importante a gente pensar nisso. Eu gosto porque converge com os meus valores. E, legal. Assim... Eu acho que a profissão, a gente tem não só que descobrir o que é habilidade, o que é interesse, mas a gente tem que olhar para os nossos valores também. Uhum. Por exemplo, eu jamais conseguiria ser advogada, porque tinha algumas coisas que eram uma opção, inclusive, de vestibular, quando eu pensava, uhum. E tinha algumas coisas que eu falava, vai contra os meus valores, vai contra os meus princípios, que eu acredito ser bom, assim. E eu acho que quando a gente está divergindo dos nossos valores, a gente entra em conflito. Entendi. E a gente fica mal. Né? Hoje, vários pacientes que me procuram no consultório, que a gente começa a ver o que eu não gosto no meu trabalho, isso é incompatível com o que eu acredito ser certo na vida. Consegue dar um exemplo? Eu tenho, por exemplo, né, pacientes são advogados, por exemplo, né, e que tem causas que eles não acreditam que eles poderiam defender ou deveriam defender, mas... Uhum. Eles têm que trabalhar. Né? Então, por exemplo, né, eu tive um caso de que a pessoa trabalhava num banco e ele vendia seguro para idosos. Então, assim, aquilo matava a pessoa, porque vai contra os seus valores. Sim. Né? Então, assim, a psicologia ela é muito convergente com aquilo que eu gosto de fazer, porque ela é muito importante para os meus valores, o que eu acredito que é importante na vida. Então, além de psicóloga, né, trabalhei muitos anos como professora. Ai, que difícil falar isso no passado. Ai, você era muito boa professora. Vamos muito obrigada. Claro. Eu tenho medo desse elogio, porque a gente nunca sabe se é piada ou não que você está falando, né? Você era ótima, Natália. Muito obrigada. Porque eu lembro que você falava isso para mim. Você é ótimo, Victor. Você era ótimo. Você tinha que acreditar nisso. Lembra que eu falava isso? Victor, você é ótimo. Só que eu sempre entendi com um tom de sarcasmo. Não era, juro. As pessoas olhavam para mim e falavam assim... Eu falava pro pessoal, ela tá sendo sarcástica, né? Porque eu me conheço. É que a gente já tinha falado, né? Você também engana muito bem. Então, eu achava realmente que você era ótimo. Olha, agora você está denegrindo a minha imagem. Melhor parar por aqui. Então, assim, a psicologia traz muito... que é um valor de ajudar as pessoas. Então, né? eu vou te provocar nesse sentido. O ser psicóloga, você escolheu com seus valores, está somente ligada em ajudar o próximo? Não, é uma parte. Tá. Porque é um clichê. Psicólogo... um clichê. Mas, por exemplo, tem psicólogo que não ajuda. Todo aluno... não, porque eu adoro ajudar o próximo. Tá. Vitor, eu tenho uma história muito legal para contar. Por favor. Sempre quando a gente começava a aula, eu perguntava assim, por que vocês escolheram psicologia? Né? Aí é o clássico, 70%, porque eu quero ajudar o próximo, porque... Eu sou uma amiga muito boa, eu sou sempre a pessoa que me ligam para pedir conselho, essa pessoa é muito né, chata. Tal, enfim. Aí, uma menina, né, corajosa, né, levantou a mão e falou, professora, é o seguinte, eu sou fofoqueira, eu adoro saber da vida do outro. Eu não tinha reação. Maravilhosa a sinceridade dessa pessoa. Eu falei, mas além de ser fofoqueira, você tem outras habilidades? A gente vai trabalhar só... Eu ouço muito bem, com atenção. Ela falou, falou da vida do outro, eu sou muito interessada. E aí eu fiquei achando absurdo esse negócio, né? Claro. Mas aí quando eu olho pra mim... Vitor, eu sou extremamente curiosa com histórias. E eu sempre fui curiosa com histórias. Tá. Você me contar... Por exemplo, eu sou péssima de memória para nome, para número, para lugar, etc. Mas se você me contar uma história, eu vou morrer, eu vou lembrar dessa história. Tipo, eu sou muito bom em história. Muito. Tá. Então, eu sou curiosa com história. Isso não significa... Você maquiou muito bem uma fofoqueira. Não, mas eu tentei... Porque eu fiquei pensando nessa pessoa, eu falei, cara... Eu acho que é importante a gente saber o que a gente é. Sim. Né? E assumir isso. Mas você ser curioso por que as pessoas se comportam daquela forma, eu não me conformava com algumas coisas. Gente, mas por que essa pessoa está fazendo isso? Então, isso sempre me instigou.
E é uma coisa que a gente precisa ser curioso. O psicólogo é curioso. Sim. Né? Você tem que ter interesse. Você tem que ter interesse naquela pessoa. Então, assim, é só ajudar o outro. Eu acho que qualquer coisa que a gente faz na vida não é só para o outro. Madre Teresa de Calcutá, que lavava os pés dos enfermos, tinha uma recompensa, se livrar do inferno, por exemplo. Sim. Né? Então, assim... Maqueia-se bem o ajudar o próximo, mas tem interesses por trás. Tudo que a gente faz tem consequências que retornam pra gente. Sim. Então, o prazer em ajudar o outro parece válido, mas é um meu prazer. Eu gosto disso. É uma satisfação própria, exatamente. Isso não é errado também. Não! Mas vamos ser realistas com as escolhas. É uma causa... É altruísta? Que fala? Não é só isso. Beneficente, altruísta, não. Né? Você está fazendo porque você tem um prazer em ajudar. Uhum. Né? Então, eu faço pelo meu prazer. E você sempre quis fazer isso na vida? Não. Que convicção, hein? O que você queria fazer na vida? Vamos ver, Natália em outro contexto, sem ser psicóloga. Eu queria ser bancada do Jornal Nacional. Olha! Sonho tranquilo, né? É bem fácil. É de boa, é só você tomar, na época, tomar o lugar da Fátima Bernardes, né? Tranquilo. Esposa do âncora. E aí, porque eu sempre gostei de comunicação. Tá. Que, inclusive, eu acredito que uma das coisas que me motivou para ser professora é me comunicar. É estar em contato com pessoas, é passar o que eu acredito, né, ser um conhecimento, o outro aprender a partir do que eu falei. Isso é um prazer. Claro. Né? Então, o outro está se beneficiando do meu trabalho, mas é um prazer meu. Dura quando o aluno não aprende, né? Mas aí você pensa, eu fiz a minha parte, eu fiz o melhor que eu podia. Dane-se! A gente não vai falar isso. Eu fiz o melhor que eu podia. Aí é uma questão do outro, né? Boa. Isso é muito, assim... traz um conforto também, porque às vezes o professor fica na neura, não sei se chegou no início da tua carreira, fala assim, ele não conseguiu, por que ele não conseguiu? Vai falar assim, ele é um folgado, largado. Até chegar nesse ponto... assim, eu acho que a criticidade, ela é importante para você aprimorar o seu... Desculpa. Essa palavra é boa. Criticidade. Você ser crítico em relação ao seu trabalho é importante, mas você ser cruel com você... te torna uma pessoa que, na verdade, você não desenvolve, né? Você fica sempre ali se criticando, nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom. Isso aconteceu com você? Sério? Aconteceu no passado? Só no passado? Entendi. Não, como professora, estamos falando como professora. Sim. Quando eu comecei, Vitor, eu tinha 25 anos, né? Eu entrei na faculdade e me mandaram... quase a minha idade hoje. Que baby. Essa coisa da idade a gente pode deixar pra lá. Tá bom. Me mandaram pra fila da matrícula, né? Tipo, a mocinha aqui, ele é a matrícula. E eu era a docente da faculdade mais nova. E eu pensava, que essa coordenadora viu em mim? Assim, ela tá muito louca. Já era a Carol. Já era a Carol. E aí, eu achava tudo que eu era responsável pelo aluno. Então, não aprendeu por minha causa, o aluno não está interessado que era por minha causa, o aluno está conversando entre eles, eu não estou sendo interessante. Desculpa, tá? E ó que você conversava, hein? Pra caramba. Mas era sobre a aula. Comentava as coisas que eu fazia piada com a matéria pra ver se eu aprendia. O tempo todo. Dizem que é uma estratégia mnemônica, né? Se você Sério? Coloca um ritmo, uma música... se a gente tem uma memória episódica, né? Uma memória com humor ou com afeto, a gente lembra mais. Talvez era isso. Eu lembro de um comentário que você fez na sala uma vez, que me marcou bastante. Né? Você falou que para um psicólogo clínico, o que vale não é só teoria, mas bastante repertório. E você me usou como ter bastante repertório. Eu não sei porque a teoria não fez parte dessa aula. Mas a gente não é bom em tudo, né? Eu não era bom na teoria, né? Vitor. Às vezes eu solto umas pérolas aqui da psicologia. Você fala assim, como é que isso? Aí eu falo, não, é que... Mas é bonito, passei né? um período na faculdade. Muito bonito. A pessoa fala assim, nossa, como é que você conseguiu essa interpretação? Você fala, mas enfim. Eu, assim, né, eu falo
particularmente, modéstia à parte, eu falo muito bem perante o público, numa conversa, eu consigo Você se comunica muito bem. Exato. Sim. Então, assim, repertório eu acho que eu consegui estabelecer na minha vida. Mas teoria... Mas eu lembro desse comentário que você fez e eu fiquei muito feliz com esse comentário. Então, pelo menos fome eu não passo. Consigo enrolar um cliente ali uns 2, 3 meses e tal. Mas eu nunca... Assim, eu achava que eu queria ir pro lado da psicologia clínica. Mas aí eu encontrei o que eu faço hoje. É bem melhor, eu acho. Mas foi muito... Pô, até hoje é muito válido o estudo que eu fiz. Mas não é sobre mim que a gente tá falando aqui. É sobre então, você. tá vendo como eu sou curiosa? Eu tô aqui, ó, já numa sessão. Você já tá, na hora que você... eu falei, eu acho que eu tô errado aqui. Você quer falar um pouquinho mais sobre isso? Olha, seus a gente sentimentos? Precisaria fazer um contrato aí pra gente poder levar isso aí a anos. Mas... Então, aí o sonho era ser bancada do Jornal Nacional. Mas... Você seria muito boa. Muito obrigada. Seria muito boa. Você fala muito bem, provavelmente você lê muito bem, porque tem que ficar lendo o teleprompter. Eu gosto disso, né? De ler, de escrever. E eu era muito boa em redação, essas coisas, mais da área de humanas. E aí eu pensava muito, muito em fazer jornalismo ou direito. E aí começou um conflito, porque eu acho que você tem que convergir, né? Mercado de trabalho, você tem que pensar em valores, você tem que pensar onde você quer morar, né? Acho que mais do que escolher a profissão, você tem que escolher um projeto de vida. Sim. E aí, eu via que o jornalismo, por exemplo, eu tinha que sair do interior, talvez, né? E se você quisesse alavancar a carreira, eu queria ser bancada do Jornal Nacional morando em Ribeirão, então... Acho que não, amiga. Não dá. Hoje eu penso diferente. Hoje, mas, né, na época eu tinha 17 anos. Hoje eu acho que morar em cidades grandes, né, morar fora do país é excelente. Mas na época, né, e era o repertório que eu tinha, eu achava que... Mas se você fez faculdade... Você não fez faculdade em Ribeirão? Não, eu fiz faculdade na Unesp, em Bauru. Que é uma cidade... pequena. Quantos habitantes tem lá? É que você fala pequena, eu venho de uma cidade com 15 mil habitantes. É bem maior que isso. Tipo assim, um pouco menor que Ribeirão, vai. Não sei te falar quantos mil habitantes, não. Considerado interior também. Considerado interior. É menor que Ribeirão, né? E aí, e lá tinha jornalismo também. Mas jornalismo também foi uma coisa que eu pensava muito nessa parte de ter que sair da minha cidade e tudo mais. E aí, eu tinha muito uma área que eu gostava da biologia. Então, eu ficava entre biologia e humanas. E aí, teve uma orientadora profissional que foi na escola, que era psicóloga, fiz, que inclusive, olha a coincidência. Depois, quando eu entrei na faculdade, né, eu comecei a fazer iniciação científica, tal, e um dia o orientador falou assim pra mim, eu vou te apresentar uma pessoa... No que eu entro no laboratório, quem que é a psicóloga? A que tinha feito orientação profissional aqui em Ribeirão comigo. Caramba. Ela fez estágio. O estágio dela em orientação profissional foi com o pessoal do meu colégio. Nossa! Qual a chance disso? Então, né? Falei, nossa, gente. E aí eu falei, você não tem noção quanto você que me ajudou? Você não tem ideia o quanto você me ajudou, porque ela era um modelo para mim ali. E aí eu ficava entre jornalismo, direito, pensei em medicina, porque eu gostava muito de biologia. E eu sempre fui muito nerd, assim, estudei muito, estudava muito. Eu gosto de estudar. Você tem cara mesmo. Obrigada. E aí... Vida social zero, sacanagem. Não, mas eu era uma nerd sociável. Tá. Eu era. Mas, na verdade, eu gostava de estudar, assim. Eu sempre fui muito disciplinada. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Por triste. exemplo, eu preciso... eu quero aprender... Né? Tá aí a terceira onda da análise de comportamento. Enfim, eu quero aprender sobre isso. Então, eu quero me organizar. E quando eu não faço isso, eu me sinto muito mal. Sim. Então, eu quero me organizar para ler sobre isso, para entender isso. Agora, com filhos, fica mais difícil, mas... Mas ainda consegue manter uma rotina. Um pouco, consigo. Não do jeito que eu queria, mas... E hoje, o que te motiva na tua profissão? Nossa, que pergunta difícil. Que a gente tá aqui pra isso, né? Eu acho que não é a profissão que me motiva. Legal. O que faz com que eu vá lá todos os dias e tenha um tanto de pacientes, ou que fazia com que eu ia para a faculdade, porque eu estava até o ano passado na faculdade, para estar ali... Eu acredito que tem alguns fatores que me motivam. Um deles é eu poder ter um conhecimento que muda a vida do outro. E isso é muito egóico, né?
Porra, eu mudar a vida de alguém. Tipo assim... É que eu também tenho essa premissa dentro de mim. É! Eu não sei se é muito gostoso. Você fala assim, poxa, aquela pessoa tá me ouvindo e tá colocando em prática algo que eu trabalhei para estudar, formatei. Pô, eu acho isso fantástico. E eu tenho eu tenho um conhecimento que o outro para te ouvir. Eu acho isso tão bonito, assim. Isso me motiva muito, assim, de alguém... De você ter crédito com alguém, né? Assim, então, se você conquistou aquilo, se você tem crédito com alguém... Quer dizer que aquilo que você está fazendo tem sentido, né? Faz sentido para o outro. E aí, quando... Não é só o título que você carrega de psicóloga que vai validar isso também. Não. Porque as pessoas se prendem no título. Exato. Eu sou psicóloga, não, tipo assim, mas beleza. Hoje em dia tá muito assim. Você é psicóloga, mas o que você entrega? E o que você faz, no caso, a tua rotina que você tem de estudos faz com que você tenha autoridade naquilo que você está falando. Eu acho que eu não conseguiria fazer nada se eu não me sentisse capaz, com conhecimento para fazer aquilo. Tá. E essa é a principal crítica e que me maltrata muito, e que eu já discute em terapia, toda quarta, 2h, é que o quanto eu nunca acho que é o suficiente. Então, tô lá estudando. Mas não tá bom ainda. Eu preciso me aprimorar, eu preciso me aprimorar. Viciante isso para você? É um vício que você carrega? Na verdade, o que a minha psicóloga fala, inclusive, né? Eita, abrindo corações aqui. Às vezes, e eu entendo, e eu falaria a mesma coisa para um paciente meu. Às vezes, o não ser suficiente é motivacional, né? Mas você não tem compaixão de você, porque você vai a uma exaustão e que perde o sentido, às vezes, assim, sabe? Tá, por que você fez mestrado e doutorado? Sei lá, não sei. Que isso? Assim, tudo bem, eu queria dar aula, né? Então, pelo menos mestrado eu precisava. Claro. Mas doutorado, pra quê? Que é bem... Não sei. Eu não sei se eu faria de novo, por exemplo. Eu não sei se eu faria faculdade. Eu faria faculdade. Eu faria. Não, mas eu brinco, mas tudo. Eu acho que tudo que a gente passa na vida, que a gente escolhe fazer na vida, tem um aprendizado. A faculdade me deu vários. Nossa, mas demais. Ainda mais social, de abrir a cabeça, enfim. Sim. Mas, beleza, você deu a tua introdução aqui, que realmente você fala muito mesmo. Sacanagem. Edita. Como é que é? Você trabalha hoje na clínica e você faz orientação profissional também. Que inclusive, um dos estágios que eu fiz com você foi de orientação profissional. Como é que é o processo de um jovem, um adolescente? E aí depois eu vou te fazer essa pergunta se, fora esse nicho de pessoas mais velhas também te procuram para reaver uma habilidade. Ou seja, qual é o processo que um adolescente, um jovem, ele tem contigo ou que você faz para tentar descobrir uma aptidão dele? Vitor, eu acho que a parte de orientação profissional, orientação de carreira, né? E aí a gente não fala mais orientação vocacional, eu acho que você aprendeu isso, né? Não lembrava, não. Ok. Eu só lembrava de OP. Porque a vocação dá muito um sentido de que a gente nasceu para alguma coisa, né? Eu não nasci psicóloga, eu aprendi a ser psicóloga. Tá. Né? Então, eu acho que a gente tem habilidades que ao longo da nossa vida a gente vai adquirindo e essas habilidades elas vão se encaixando em algumas áreas. E é justamente isso o processo de orientação profissional. Então, geralmente, a gente tem 4 etapas ali. A primeira etapa é justamente para eu entender quais são as minhas habilidades, os meus valores, as minhas potencialidades. E isso tem testes, né? Que eu consigo ver perfil profissional. Eu sou um perfil artístico, eu sou um perfil social. Isso dá algumas dicas para a gente que algumas profissões se encaixam nesses perfis, né? Então, essa primeira parte a gente chama de autoconhecimento. Se conhecer completamente, eu acho que isso é um processo extremamente profundo, muito longo, para a vida toda, e a gente não tá pronto, né? Assim, senão a gente pode morrer, né? Então, muita gente fala no consultório, eu queria me conhecer, eu queria encontrar o meu caminho, assim, para eu conseguir ser feliz. Eu falei, olha, não existe isso, né? Então, a gente vai aos poucos, tendo momentos de felicidade. E aí, o adolescente chega nessa parte porque ele está numa fase de muita transição entre a infância e a vida adulta, né?
Então, tem ainda comportamentos muito infantis, achando que ele vai mudar o mundo, ou que tudo na profissão tem que ser maravilhoso. Não vou mudar o mundo. Não vai, Vitor. Ninguém te contou isso ainda? Eu tô fazendo um projeto pra ter de sacanagem. É porque você tá bem próximo aos 17, 18, né? Essa fase é difícil. É muito complicado, difícil, muitos conflitos, briga com a mãe. Mas é que a idade não é só cronológica, né? Claro, a minha... Enfim, vamos lá. E aí, essa primeira parte é justamente pra gente falar sobre essa parte de... quais são as habilidades que me levam a ter um perfil, né? Então, se eu descubro que eu tenho um perfil social, por exemplo, que é essa coisa de ajudar o outro, ou de pensar no outro, ou de ser empático, ou de ter uma relação com pessoas no meu trabalho, é importante? Então, eu vou pensar em profissões que agreguem a isso. Tá? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que é muito importante, é a área de informação profissional. Ela é importante e ela é cruel. Por quê? Eu descubro, né, coisas sobre as profissões através de outra pessoa. Então, a interpretação do outro. E a gente não escolhe uma profissão, a gente escolhe um potencial profissional. Ok. Eu escolhi psicologia, mas eu só soube o que era psicologia quando um paciente estava na minha frente e começou a chorar. Isso depois de anos de estudo. Exatamente. Depois de 5 anos, no estágio, a pessoa começou a chorar. Eu pensei, perdi a aula, eu não sei o que eu faço com essa pessoa. Eu entrego o lenço, eu abraço, eu saio correndo. E eu juro por Deus, eu cheguei para minha supervisora clínica e eu falei, eu acho que eu sou péssima, eu não consigo fazer isso. Ele chorou na minha frente. E não está escrito no livro. Eu fui buscar. Quando o paciente chora, então Mentira. o psicólogo faz. Juro por Deus. Não, você não fez. Vitor, eu procurei como que era... Por favor. O meu nível de... eu preciso de conhecimento é tão maluco que Isso é curiosidade. Tipo assim, quando eu casei, eu falava assim... Eu buscava no Google... como organizar uma casa, como estabelecer rotina, como ser uma pessoa que organiza a casa. Porque eu falava, tem que estudar para ser esposa aqui também. Tem que estudar para organizar a casa. Quando, né, mãe, assim... Realmente é um vício, né? Estudo um vício. Na sua vida. A única coisa que eu não estudei foi para maternidade, porque eu falei, porque se eu leio e, tipo, eu tenho que fazer isso, eu vou morrer fazendo isso. Uma regra, é assim. Então, eu não queria ter essas regras com a maternidade. Foi a única vez que eu não estudei na vida. Não quero. Eu quero viver o contexto. E tá sendo pega de surpresa pra caramba. Muito, impressionante. Acho que nem um pós-doc. Mas deu uma vontade de falar assim, depois que nasceu, como fazer... Mas eu faço às vezes, né? Tipo, às vezes eu dou uma escapada. Não. Quantas vezes a criança pode me chamar de mãe ao dia? Sabe? Não, você não fez isso. Ai, que bom. Não, porque tem um videozinho que fica lá, mãe, uma criança, um desenho. Fica, mãe. Eu falei, meu Deus, dá vontade de bater na criança. Mas o filho realmente é isso com a mãe, né? O dia inteiro. O dia inteiro. Ainda mais pequeno. Todos os dias. Todos os dias, 24 horas. Se eu ganhasse 1 centavo cada vez que eu ouvisse a palavra mãe, eu tava milionária. Nossa, podia parar de atender. Tinha voltado faz tempo. Então, o HB20 é bom. Piadas internas. Infelizmente não vai saber. E aí, a informação profissional, a gente escolhe um potencial profissional. A gente só sabe a hora que a gente vai pra prática. Então, quando a gente chama de potenciais reforçadores, né? Quando a gente tá ali conversando com um profissional ou vendo, né, guias de profissão, essas coisas assim, a descrição das profissões, a gente tenta convergir com aquilo que são minhas habilidades. Então, o engenheiro é capaz de fazer um projeto para começar a ter uma parte de engrenagem no motor, né? Como que eu vou descobrir se eu gosto disso? Quando eu estiver lá fazendo a engrenagem do motor. Potencialmente, eu preciso pensar que talvez isso converge com o meu perfil, que é o mais de exatas, que eu gosto de uma coisa mais, né, convencional, pré-moldada, estabelecida. Eu gosto de trabalhar com máquinas. Então, aí eu tenho a informação com o perfil, eu começo a casar algumas coisas. Um terceiro momento, a gente tem que pensar no projeto de vida. Tá. Assim como eu fiz, por exemplo, quando eu fui escolher a minha profissão, né? Então, eu acho lindo o jornalismo. Mas eu não tô afim de sair da minha cidade. Eu não quero sair da minha cidade. Então, isso é um projeto de vida. Né? Eu adoro biologia, eu gosto da área de humanas. Não iria, talvez, para medicina pura biologia, mas convergir os dois. Psicologia, sou curiosa, intrigada pelo comportamento humano. Talvez a psicologia. E aí,
essa condição de projeto de vida, ela é de mais difícil ainda para o adolescente, porque é se projetar num tempo futuro. Que ele está saindo da infância, que é o aqui e agora, eu sou o meu umbigo, o mundo gira em torno de mim, para uma vida adulta que é cheia de frustração, cheia de não vai ser do jeito que você quer, no tempo que você quer, da maneira que você quer. Já aprendeu isso na vida? Já. As inevitabilidades da vida. Aprendi essa palavra semana passada. É bonita. Repito sempre. Inevitabilidade. Inevitabilidades. Por isso que a gente precisa ser flexível. Sim. Né? E vulnerável. Cara, mas são essas inevitabilidades, desculpa te cortar, que vai moldando também aquilo que a gente quer fazer. Muita aprendizagem com isso. Por quê? Né? Vou dar o meu exemplo aqui, que eu saí do meu antigo emprego no meio de uma inevitabilidade do mundo, que estava no meio de uma pandemia, e eu vi um mercado crescendo, falando assim, eu posso atuar aqui, posso sanar a dificuldade de algumas pessoas, porque qual que era a dificuldade? As pessoas precisavam se comunicar. Eu tinha... de uma forma virtual. De uma forma virtual, e eu né? Eu tinha, né, uma habilidade de poder colocar isso em prática. Então, foi no meio de uma inevitabilidade que eu consegui encontrar o que eu adoro fazer hoje. Então, assim, essas inevitabilidades, você viu que eu já falei 3 vezes a palavra, faz com que também a gente possa encontrar aquilo que a gente realmente é bom. Né? Não sei com certeza. Não sei o que você pensa sobre isso, mas molda muito o meu... Que nem eu não pedi um pai que tivesse problema com álcool e droga. Tive um pai assim. Tudo o que aconteceu na minha vida me moldou. Minha mãe teve depressão. Também não pedi que minha mãe tivesse depressão. Muita coisa me moldou. Então, as coisas que são inevitáveis, eu acho que agregam muito a partir do momento que a gente para perceber o que a gente pode aprender com aquilo. Perfeito. Eu acho que projeto de vida... Você viu que eu fiquei inteligente depois, né? Então, por isso que eu falava que você era bom. Eu sempre apostei no seu potencial. Que isso fique registrado. E aí, assim, o projeto de vida é uma condição em que você se projeta num tempo futuro e você tem uma previsão, mas aquilo não é certo, né? Mas você tem uma condição de um risco calculado, né? Então, eu não quero sair de Ribeirão. Então, talvez é uma profissão mais difícil de atuar aqui. Então, eu queria ter horários flexíveis, eu não gostava daquela coisa de bater cartão CLT, eu achava... né? Você queria trabalhar para você, eu queria escolher. Segunda-feira, 2h. Exatamente. Não estou nisso ainda, mas o projeto de vida é esse. Tá chegando ali. E o quarto momento e final é a tomada de decisão para você conseguir excluir. E aí eu acho que é essa parte mais difícil, porque mais que escolher uma profissão, a gente renuncia. Se eu escolhi psicologia, né, atualmente nós temos mais de 196 ocupações descritas pela Classificação Brasileira das Ocupações, né, da CBO no Brasil. Então, eu escolhi psicologia, eu renunciei a 195. E escolher é difícil não pelo que a gente escolhe, mas pela dificuldade de a gente abrir mão. Sim. Né? Porque eu facilmente seria médica também. Eu facilmente seria bancada do Jornal Nacional. Eu facilmente estaria ali, sei lá, direitos humanos. Eu iria para essa área se eu fosse para o direito. Tem muita coisa no direito que eu não faria. Mas eu iria, sei lá, né? Que está baseado nos seus valores que você falou na primeira parte. A vara da justiça, familiar, etc. O que me incomoda no direito, o que me incomodava é eu não poder fazer justiça com as minhas mãos. Entendi. Né? Eu estou sempre intermediado, assim, né? No caso, teria que ser juíza. Mas... Que aí você tem um poder maior de decisão. Mas eu achava antidemocrático, assim. Eu determino, tá certo ou tá errado. A partir dos seus... Eu acho... vai aí fica meio valores, difícil. A gente não vai entrar nessa discussão filosófica. Você fez psicologia um tempão, eu sou psicóloga nunca chega a uma conclusão. Vou deixar claro, você fala um tempão, mas eu fiz o período correto, tá? 5 anos. Isso. Não, um tempão. Um tempão, porque às vezes o pessoal fica repetindo. 10 anos, Não. Entendi a questão do filosófico. E aí, essa questão de escolha, né? Então, a gente passa por 4 eixos, assim, né? Que norteiam o nosso trabalho. Tem testes, tem exercícios, tem conversas, tem... Enfim. Tá, eu, assim, juro que eu não quero entrar no assunto da tua idade, mas, assim, quanto tempo você já faz essa orientação profissional? Desde que eu me formei. Caramba! Há 12 anos. Beleza, então a gente tem um período grande de experiência, porque eu quero fazer a pergunta do seguinte... o mundo de hoje, as profissões parece que elas já se entrelaçaram e não é mais um mundo convencional.
Eu vou colocar aí dos anos 90, comecinho 2000, que é aquela plano de carreira, você entra como trainee na empresa, aí você fica e tal. Que é a galera, assim, quer entrar numa empresa e ficar até o resto da vida. Minha esposa tem essa mentalidade de entrar numa empresa e ainda crescer dentro dela e permanecer. Ok, isso é super válido. Só que as coisas mudaram bastante. Muito. Como é que você percebe as escolhas das profissões atualmente? Vitor, por incrível que pareça, hoje ainda, e isso não sou eu que estou falando, são pesquisas que mostram que as áreas convencionais são as mais escolhidas ainda. Né? Sério? Então, Caramba. A gente tem ainda profissões, por exemplo, da medicina, da engenharia, enfim. Porque a gente tem hoje adolescentes que os pais ainda são da década de 70 e 80. Sim. Né? Talvez a nossa geração, os nossos filhos, a gente entende maior essa fluidez. Mas eu sou filha do meu pai, que trabalhou como engenheiro numa empresa aqui em Ribeirão a vida toda. O meu pai tem dificuldade de pensar que eu vou mudar de banco. Eu vou sair desse banco, não gostei. Por que você vai sair desse banco? Eu não gostei do aplicativo. Você vai entrar num banco digital? Mas... E aí ele falou, mas Natália, é super importante no cheque ter lá, desde 2005. Falei, pai, nem cheque existe mais. Caraca. Então, assim, então, eu sou filha, você é filho, e isso, né, os nossos modelos parentais definem muito quem são. Eu aposto muito que da nossa geração para frente, isso vai mudar. Mas nós ainda temos a escolha profissional ainda muito baseada em modelos tradicionais. Já pegou algum caso que não seja num modelo tradicional? Já, vários. Sim. E aí é muito difícil romper com a família. Muito. Então, eu vou escolher, sei lá, artes visuais. O pai fala pra mim, o que é isso? Vai morrer de fome. Cara, eu vou contar uma história, já que você falou disso. Minha esposa, quando eu comecei a trabalhar com isso... Eu fazia artes, né? Design e tal. E aí cheguei um domingo para ela e falei assim, tô te transferindo dinheiro para sua conta aí que eu fiz um trabalho. Porque lá em casa é assim, né? O dinheiro fica com a esposa. Nossa, que maravilhosa, gente. Exato. Ela faz muito bem o pagamento das contas, organiza a casa. Eu só falo, quanto que eu preciso dar? Ela, tudo. Mas isso é um benefício seu, porque você não tem que se preocupar com isso. Não, mas a gente senta junto para conversar sobre isso. Aí depois ela só faz as operações. Mas sentar, a gente Eu sei porque eu sou você em casa. Tipo, meu marido é economista, tem uma planilha. Eu só transfiro. Legal. A planilha a gente tem, bonitinha também, mas ela que faz toda a operação. E eu falei, vou te dar um dinheiro na conta aí que caiu aqui no serviço. Ela falou, mas quando é que você fez o serviço? Eu falei, hoje cedo, era um domingo isso, tipo 11 da manhã. Aí eu falei, fiz hoje cedo, eu acordei, era umas 7 horas, ela tinha me pedido ontem à noite, entreguei e depositou. Ela falou, mas o que você fez? Eu falei, fiz 3 artes para o produto dela, para ela divulgar. Ela falou assim, nossa, tem gente que paga por isso? Falei, minha querida amiga. Porque esse rótulo aqui, você acha que veio da onde? Esse rótulo aqui, essa imagem. Mas a questão é que é muito novo. E assim, você fala, como que você estava em casa agora cedo? Você abriu o computador, fiz, enviei. Pum, é muito novo. Eu tenho pacientes que falam, eu quero ser youtuber. É aí que está a questão. Essa profissão não está na classificação brasileira das ocupações. Exato. Mas ela existe. Sim. E Só Vitor, que é muito mais difícil. Eu acho que porque as pessoas... é um criador de conteúdo. E às vezes a galera vai dar que conteúdo. Na verdade, eu acho que você... Eu sou bem crítico nessa... Como é que é a palavra do crítico? Criticidade. Eu sou bem isso. Mas assim, hoje você talvez tenha mais direito... Não é direito. Você tem mais oportunidade de você ser aquilo que você gostaria de ser. Ok. Isso tem, graças. Essa fluidez, essas mudanças. Hoje o esquisito é a pessoa que está numa empresa há muito tempo. Se você chegar num processo seletivo, eles olharem o teu currículo e você está há 10 anos num lugar, eles vão falar, o que você está fazendo aí? Né? Porque o desenvolvimento está justamente em uma variabilidade de experiências. Entendi. Hoje é o contrário. Né? Então, só que nós estamos nessa transição. Para a gente ainda é difícil, sua esposa tem 20 e poucos 26. anos. Exatamente. Talvez para um jovem hoje de 15, 16, maravilhoso. Eu estava outro dia conversando com um amigo que é do setor imobiliário, ele falou, não existe hoje as pessoas querendo comprar o seu imóvel.
As pessoas querem alugar, porque ela quer morar 2 anos num lugar, ela quer morar 2 anos no outro. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Então, essa flexibilidade, essa coisa fluida, eu acho muito incrível. Porque faz com que a gente agregue coisas. São experiências diferentes, são experiências novas. Você perguntou da reorientação, né? Da pessoa mais velha, às vezes. Isso. Então, aí eu quero contar uma coisa, assim, da minha casa. Todo teste que eu compro, todo curso que eu participo, alguém tem que ser cobaia, né? Para aplicar, para eu testar. E, no caso, todos são meu marido. E aí, nunca dava a área de administração e economia. Ele é formado em administração com comércio exterior. Ele trabalha na área de um banco, na área de comércio exterior. Então, ele fala o tempo todo com a China. Enfim, eu almoço, às vezes, com a bolsa de valores ali. Aí, tudo bem. Nunca o teste dele dava essa área. E eu falava, gente, mas... Tô fazendo errado. Eu tô fazendo errado. O que tá acontecendo? Sempre era uma área da engenharia. Sempre era engenharia. Eu falava, mas converge, tem números, né? E ele falou, olha, eu sempre quis fazer engenharia. Mas eu nunca acreditei que eu podia fazer por conta da física. Eu achava que eu não era bom em física. O física que mostra lá no colégio não era bom. E eu falava, mas faz esse outro teste. E aí aparecia área exatas, né? Eu falava, gente, mas economia não é exatas, né? Não, é humanas. É doideira. Administração também. Mas tem matemática. Mas sim. E aí, esse ano ele voltou para terapia, né? E aí ele começou a ver que eu não consigo me ver na posição do meu chefe, por exemplo. Eu não quero isso. E ele começou a ver um processo que, às vezes, ele até se sabotava um pouco, assim, de desenvolvimento dentro da empresa, porque ele ia alcançar maiores cargos. E tudo bem, ele vai, mas ele não quer chegar onde o chefe dele está. Ele olha e fala, eu não vejo sentido nisso. E aí ele falou assim, você me apoia se eu fizer outra faculdade? Eu falei, eu te apoio, vamos. Desde que seja engenharia. Não, e aí começou, inclusive, a gente começou a fazer a gente começou a construir a nossa casa, e ele era enlouquecido para saber das coisas da casa. Ele subia na casa, ele queria ver, ele falava com o eletricista, e ele ficou apaixonado nessa coisa de elétrica. E aí, hoje, qualquer coisa ele conserta em casa, porque ele gosta de... ele vê no YouTube, aí ele faz as coisas, né? O aprendizagem hoje não está associado só à universidade, isso mudou demais. E aí, ele começou a fazer engenharia elétrica, e ele está amando, assim, né? Ele consegue se ver, ele consegue se projetar, ele continua trabalhando, ele não vai sair do banco. Ele falou, eu não vou pôr o pé em outra canoa... Eu não vou tirar o pé da canoa onde eu tô. Quando eu falei, bom, aqui eu começo também a ganhar dinheiro, porque tem as responsabilidades, né? De pai, casa e tudo mais. Mas ele fez. Então, essa reorientação, a gente vê que é cada dia mais comum. E, geralmente, as pessoas chegam no consultório dizendo, eu odeio o que eu faço. Né? E aí, na verdade... Ou chega com essa queixa, ou chega com uma queixa de depressão, burnout, já com sintomas de estresse em exaustão. E aí, quando a gente vai começar a destrinchar aquilo, né, o porquê esse sintoma, porque o sintoma é consequência, né? Já é o final. Sim, é a ponta do iceberg. Né? Exato, já foi. Né? E aí, agora que você começa a ver, você vê essa insatisfação, a não perspectiva dentro do trabalho, a não aprendizagem, né? Enfim, várias coisas que eu chego à conclusão de que a minha relação com aquilo que eu faço, com a minha atividade, é ruim. Né? Aproveitando esse gancho, você acha que a escolha da profissão, ou não é necessariamente a escolha, mas mudar a profissão, a insatisfação, está ligada a um propósito de vida? Eu acho que tudo está ligado a um propósito de vida, né? Então, porque o que faz com que a gente continue fazendo coisas? Aquilo que faz sentido pra gente. Certo. Né? O nosso propósito de vida tem que convergir com... o que a gente faz. O que a gente faz. Tá. Né? Tem que fazer sentido pra gente. O sentido é sentir. Eu estar envolvido emocionalmente com aquilo. Eu pergunto isso porque... para mim,
Se não tiver propósito, acabou. Tipo, não, é aquilo que você falou, não tem sentido mesmo fazer. E a minha, assim, desde muito cedo eu falava na igreja, então eu gostava de explanar pensamentos, aquilo que eu criava, que a gente falou do professor, né, de você passar um conteúdo que as pessoas vão te ouvir. Então, desde os meus 16 anos eu falo em público. E, meu, tipo, eu não... Pra ser narcísico. Então, eu adoro isso, eu adoro ensinar as pessoas, só que eu não vou fazer um mestrado. Isso aí é muito difícil para dar aula. Eu sempre gostei, mas assim, depois que eu descobri o caminho, eu falei assim, acho que não vale tanta pena. Mas eu descobri em terapia que eu não gosto da área acadêmica, eu gosto de comunicação. Ah, tá. Ok. Mas é legal pra caramba, porque eles são obrigados a te ouvir. Obrigatoriamente você tem um público. E todo mundo me vendo. É um prazer narcísico, e outra, né? Todo mundo vai querer te bajular pra ganhar nota. Não também, a gente tem um poder sádico no fundo, Tem, né? É uma doideira. Então, assim, tipo, aí de um tempo pra cá, eu comecei a ouvir muitas pessoas e tal, e uma frase que me marcou bastante foi assim, se você não tem um propósito definido, assim, porque às vezes eu acho que o propósito, minha visão, minha experiência, é vocacional, é algo que nasceu comigo e eu descobri, pum, é aquilo ali. Só que eu vi uma pessoa falando assim, se você não tem um propósito, cria. E para mim, isso ainda martela na minha cabeça, esse criar o propósito. E aí, como é que o Victor pensou para alguém criar um propósito? Aí é da minha cabeça, não sei se está certo, estou trabalhando. Teoria victoriana. Isso, bom o nome, né? Tipo assim, você junta uma habilidade que você tem e sanar o problema de alguém. E essa habilidade você conseguiu como? A habilidade eu consegui num desenvolvimento que eu falei... Ao longo da vida. Exato. Aprendizagem. Como é que eu cheguei na profissão que eu tô hoje? Meus pais tinham uma comunidade evangélica e falaram assim, bom, a gente precisa fazer uma comunicação. E eu sempre fiquei responsável em criar essas artes. Aí, no meio da faculdade de psicologia, não dava para estudar no meio, porque é muita coisa, muita matéria. Não que eu leia, não que eu estudei, mas enfim. Eu aproveitei as férias. Eu aproveitava as férias para estudar isso. Então, eu ficava em frente ao YouTube, fazendo arte, aquela coisa. Então, fui desenvolvendo essa técnica. Porque fazia sentido para você. Eu precisava comunicar. Na verdade, na época, não fazia sentido. Eu só precisava sanar um problema que a comunidade tinha, de forma voluntária. Então, não recebia, mas assim, eu adorava. Ficava horas na frente do computador do YouTube, aprendendo, replicando igualzinho. Enfim, por muito tempo. Aí, depois, numa outras férias da faculdade, eu fui aprender edição de vídeo. Então... tive essa habilidade também de editar vídeo, claro que não da maneira como a galera edita aqui, mas consigo fazer um projeto. Os meus vídeos sou eu que trabalho bastante neles, tenho ajuda e tal. Então, assim, eu tenho essa habilidade para fazer. E aí, quando veio também a oportunidade de me desenvolver em fazer live, aquela coisa toda, então fui criando habilidades, desenvolvendo habilidades que quando surgiu a necessidade... Desculpa aí, editor. Quando surgiu a necessidade, eu falei assim, eu tô pronto para isso. E aí, o que aconteceu? A criação do propósito do Vitão. Eu adoro falar em público, eu quero que as pessoas parem para me ouvir, então eu preciso produzir um material foda para as pessoas pararem para me ouvir. Então, eu juntei todas essas habilidades. E aí, também, no sentido profissional, eu preciso criar... Eu preciso ter uma equipe onde a gente possa criar uma comunicação para o nosso cliente atingir o objetivo dele, que é se comunicar com o cliente dele, gerar venda, gerar negócio, enfim. Tá vendo como você é feliz só falando sobre isso? Eu adoro fazer isso, entendeu? Psicologia, sacanagem. Mas, enfim, então, assim, eu não sei se... Eu tô nessa discussão comigo, eu não sei se eu criei esse meu propósito ou se foi algo gerado de forma vocacional, de forma... Tipo, que já nasceu em mim. Eu não acredito. Tá. Eu acredito que existam habilidades que a gente nasce biologicamente. Então, por exemplo, tem pessoas que têm um perfil muscular melhor que o outro. Sim. Então, talvez habilidades, né, motoras globais, né, de atividades para essa pessoa é muito melhor que a outra, né? Eu tenho 1,74 m de altura. Eu tenho um potencial, talvez, para eu ser uma jogadora de vôlei, né? Mas talvez para uma pessoa... eu não tenho coordenação, mas potencial de altura, né? Então, assim, são essas coisas. Por exemplo, eu tive um adolescente que ele queria trabalhar na Força Aérea Brasileira. Ter uma estatura mínima e uma estatura máxima. Biologicamente não dava, porque ele não alcançava a estatura mínima. Caramba. Então, não dava. Ele tinha habilidade, ele tinha tudo... Mas não tinha biologicamente o que era importante. Exatamente. Por exemplo, um músico. Um músico tem habilidades que nós talvez não tenhamos, né? Então,
Eu acho que essas coisas a gente nasce. Tá. São esses potenciais biológicos. Mas tudo que você me contou não foi você que criou, né? Foram as suas necessidades que fizeram com que você tivesse que resolver problemas. Essas habilidades foram crescendo, e aí esse repertório foi instalado, e a partir desse momento, eu sou bom nisso, eu tenho habilidade. Aí você se apropria daquilo que você construiu. Vocês acabaram de ter o exemplo de psicologia comportamental na veia, ambientalista total. Adoro. Então, assim, por exemplo, eu vejo, sei lá, eu tive experiência, né, de meus filhos, eu verem desde a barriga, tirou da barriga. Mas eu consigo te falar o porquê que um se comporta de um jeito ou de outro, até por questões ali da organização da minha casa e tudo mais. Mas, por exemplo, meu filho tem habilidades motoras melhor que a minha filha. Mas Achei que você ia falar melhor que você. Eu falei, muito melhor. Ele anda de bicicleta melhor que eu. Caramba. Juro, de bicicletinha assim, ele anda. Tá feia a coisa, Natália. Tá horrível. Eu falei, a minha parte não é motora. Não é motora. E aí mas assim, desde bebezico, ele tem uma estrutura muscular mais durinha, ele tem músculos já definidos. Então, isso. Ele vai ser alguém do esporte? Não sei. Não sabemos, né? Às vezes as necessidades da vida encaminham para ele para outros lugares, né? Eu, quando eu era mais jovem, tinha habilidade para o futebol. Meu pai era jogador de futebol, meu irmão também desenvolveu. Por mais que eu esteja num peso acima do normal hoje, eu tenho coordenação motora muito bem. Exato. Jogo bola muito bem, porém não exerci a função. Exato. Porque, Vitor, e a gente tem que separar também o que é trabalho do que é emprego. Então, trabalhar é qualquer atividade que eu exerça e que eu produzo algo que socialmente pode mudar a história e o curso social. Isso é trabalho. Ok. Emprego é quando eu ganho para isso. Então, quantos trabalhos você tem na vida? Uma ocupação semanal que você tem esperando o final de semana chegar. Quanto você... então, assim, quantos trabalhos você exerce? Vários. Quantos empregos você tem? Talvez um. Né? Entendi. Ou nenhum, né? Ou nenhum. Então, assim, quando o adolescente chega lá, ou a pessoa, né, tá ali para fazer uma reorientação, a ideia é realmente que ele entenda que eu tenho diversas habilidades, mas eu vou ter que eleger algumas para eu ganhar dinheiro com isso. Para eu produzir algo que eu tenha um retorno financeiro, que dentro da nossa sociedade capitalista é fundamental. Necessário. É necessário. Tá, pra gente finalizar, eu vou te fazer uma pergunta que já vai dar 1 hora que a gente tá aqui, ó. Que beleza. Eu falei, eu ficaria 5 horas. Eita, ficaria umas 5 horas. Tá vendo? Eu não seria uma boa âncora do jornal. Mas eles usam lapela, fica tranquila. 5 horas falando, você ficaria? Eu falaria. Tá, então você vai ter que voltar aqui pra gente conversar mais, então. A gente volta. Mas vou fazer uma última pergunta que eu acho que vai muito do que a gente tá levando pra linha de agora. Que é qual a maior dificuldade que um jovem ele encontra nesse processo de descobrir as suas aptidões, as suas habilidades, que você descreveu muito bem aí, por sinal. Qual é a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade, Vitor, é ele não se conhecer. Que é o autoconhecimento, no caso, né? O dos valores, é o primeiro. Valores, potenciais, porque muitas vezes... E outra, né? Você acha que a idade tá errada para fazer orientação profissional? Total. Eu, sinceramente, eu acho que a gente não tem a menor condição, com 17 anos, a gente pensar numa ocupação... Pra vida toda, né? Teoricamente, pra vida toda, né? Mas eu acho esse pra vida toda tão pesado, né? Pra caramba. São 90... Você sabia? Eu contei. São 94 mil horas que a gente trabalha até a aposentadoria. Ou às 8 horas por dia. Contando com 8 horas por dia. Porque 20. Eu não trabalho mais 8 horas por dia, acredito que nem você às vezes. Você trabalha muito mais. Vamos pôr 150 mil horas na sua vida. Eu fiquei assustado com um número que é... Você dormir 8 horas por dia, você dormiu 1/3 da tua sua vida. Eu passei a dormir 5 horas, só que eu preciso ganhar tempo. 1/3. Gente do céu. Esses números são assustadores. Para quem trabalha 8 horas, quantos são? 94 mil horas. Caraca. Na vida. Então, assim, minimamente eu tenho que ter um pouquinho de prazer. Minimamente? Não, eu vou discordar de você. Eu acho que metade aí você tem que ter. Mas, Vitor, o trabalho ele é uma parte da nossa vida. Sim. E eu acho que esse é uma dificuldade também do adolescente. Ele tem a ideia ainda muito infantil de que
tudo que eu vou fazer no trabalho vai ser prazeroso. Certo. Então, quando a gente vai apresentando as profissões, mas disso eu não gosto. Então, alguma coisa você não vai gostar. E talvez a maturidade, o adultecer, seja justamente a gente tolerar algo que não seja tão bom pra gente. Né? Esta tolerância faz com que a gente entenda, né, e se coloque à disposição do nosso trabalho e tudo mais, respeitando limites, até aqui eu faço, até aqui eu não quero, mas que a gente continue, faça um contínuo, né, que a gente tenha esse desenvolvimento, que a gente persista. Sim. Então, para o adolescente é muito difícil, então, se olhar e ver que aquilo o que eu gosto, você pergunta para o adolescente, o que você gosta? De jogar videogame. Exato. Agora ele fala assim, eu quero ser streamer. Isso daí. Não, e assim, ganha rios de dinheiro com isso, né? Porque eu fui estudar sobre streamer. Fui, porque tem vários ali. E aí... A galera ganha muita grana, viu? Ganha muito dinheiro. É um mercado, assim, absurdo. Então, tem até agora coaching para esportes, né? Pro players que fala. Pois tá vendo? É uma profissão que a gente nem imagina. Exato. A profissão de hoje, pro player. O cara, aí, eu falo porque a gente está atendendo um cliente que tá para seguir nesse segmento, porque o jovem não tem cabeça. Né? Não tem uma orientação ali para controlar a emoção, para lidar com tudo aquilo. Enfim, agora, ele não tem o lobo frontal total desenvolvido. Exato. Né? Então, estão criando toda uma estrutura em volta de coach, psicólogo, toda essa parte para quê? Porque a grana vem. E aí chega uma hora que o negócio da vida não é mais ganhar dinheiro. É o que eu tô fazendo. Exato. Que aí essa discussão a gente vai ter que levar para outro dia, exatamente, eu acho, porque eu falo assim, se a gente entrar nessa discussão do que, né, o quanto que eu ganho não é dinheiro, exato. Eu consegui passar dessa fase já. Ai, que bom. Não que eu tenha muito dinheiro, não é isso. Já tá bem, não tô. Mas é que, assim, eu não faço mais as coisas por dinheiro. O que eu faço hoje. Claro, eu preciso da sociedade capitalista. Eu preciso de grana para poder manter minha casa, minha família, o meu estilo de vida e tudo mais. Porém, o que eu faço, por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo agora, eu não tô ganhando por isso. Eu adoro fazer isso. Eu também. Engraçado, né? As coisas que mais gostam não ganham dinheiro. Eu tô tentando transformar isso em dinheiro. Mas eu acho que esse problema do desenvolvimento é justamente o jovem conseguir olhar para ele, né? Então, assim, quais são as coisas que eu sou bom? Quando eu pergunto, não sei. E aí, assim... Valores, ele sabe? Eles confundem muito valor com expectativa que, assim... Deixa eu ver se eu consigo... exemplo prático, né? Que eu acho que fica mais fácil. Então, quando você pergunta o que você acredita, são regras já estabelecidas socialmente, entende? Do que eu tenho que ser, né? Por exemplo, para mim, um valor muito forte é, por exemplo, eu ajudar pessoas. Mas ele pode descrever isso como... a gente precisa, no mundo, né, ser ecologicamente correto. Gente, desculpa, eu acho super legal. Eu faço o básico ali. Eu separo o lixo e fecho a torneira. Mas, eu odeio estar no meio da natureza, entendeu? E não é o que socialmente é aceito. Então, isso a gente precisa muito separar, assim. Peraí, isso é o que a sociedade espera que a gente seja ou isso é seu? Entendi. Eu não preciso gostar da natureza e ser ecologicamente... Eu tenho responsabilidade social em relação à natureza, mas eu preciso trabalhar com a natureza. Do que a questão em si. É um bagulho bem profundo. Então, por exemplo, aí tem pacientes que chegam lá e assim, tem um problema de autoestima e de escolha, de não acreditar que aquilo é possível, que eu tive um caso assim que todos os testes que eu aplicava, ele ficava nos 50%. Ele não pendia para nenhum lado, assim, sabe? Ele não é de humanas, mas também não é de exato, mas também não é da biológica. Ele tá pra vida. E aí eu liguei para uma supervisora e falei, me ajuda. E aí o que a gente discutiu foi, vai fazer terapia, porque você não sabe fazer escolhas. Caraca. Né? Você tá aqui, assim, é um problema de autoestima, é um problema de... Porque o pai ali, assim, né, histórico, familiar, Sim. Não vamos entrar em questão aqui, mas não validava absolutamente nada, sempre escolheu para criança, né? Então, e aí você fala, tá, então é um processo anterior a você escolher a sua profissão. Se você não sabe escolher entre esta água ou esta água, como é que você vai escolher, né, profissionalmente? Alguns vão falar assim, que eu sou de virgem, sacanagem.
Tem esses que apelam, né? Joga a responsabilidade pros astros. Respeito. Também, não, eu também respeito. Né? Às vezes, sacanagem. Eu respeito, sim. Eu respeito, gente, é brincadeira. Natália, mas eu quero te agradecer muito. Ah, já acabou? Já, segundo o seu horário, sim, já acabou. Infelizmente, você tem compromisso. Eu tenho outras responsabilidades, assim. Que são o que você não gosta, mas você tem que cumprir. Sou adulta. Isso é a definição de ser adulto. Eu até postei uma imagem essa semana que se você não pode colocar a culpa nas situações. Então, você não pode ser irresponsável por condições externas. Isso. Eu acho que... Eu falo isso porque no último vídeo que eu postei, eu falei da minha mãe. Minha mãe ficou toda feliz essa semana, porque era uma coisa que ela não dava muito afeto pra gente quando nós éramos pequenos, né? 10, 11 anos. O que a criança só vê? O pai que dá afeto, a mãe que tá ali perto, brinca e tal. A criança vê isso. E eu analisando depois de muito tempo, tal, minha mãe sempre trabalhou, minha mãe nunca tava com a gente em casa, final de semana ela tava sempre cansada, mas por quê? Tinha essa vida exaustiva. Meu pai, como já era meio assim, não parava emprego, meu pai tinha um problema de álcool e tal, mas quando ele tava ação junto com a gente e não tinha emprego, ele brincava, era um cara muito parceiro. E aí eu falei que essa atitude da minha mãe era uma atitude responsável. Então, hoje eu vejo nela uma atitude de responsabilidade. Por isso que eu falo, mesmo ela passando, porque ela perdeu o pai na época, perdeu o marido e tal. Então, assim, ela nunca deixou de ser irresponsável. Ela sempre foi responsável. Então, é isso aí, você fazer as coisas que você odeia porque você tem responsabilidade. Exato. Isso é ser adulto. Isso é ser adulto. Eu acho que no trabalho é também você conseguir tolerar aquilo que não é prazeroso, até o ponto que isso não te adoeça. Tá. Né? Então, o quanto eu vou tolerar? Por isso que o autoconhecimento é muito importante, acho que na vida toda, para você falar assim, eu acho que aqui tá me trazendo... Isso, esse é o meu limite. Esse é o meu limite, daqui eu não posso. Por exemplo, né, o fato de eu sair da faculdade, né? Depois ela não para, né, galera? Vocês viram. Nós vamos encerrar. De eu sair da faculdade, né? 9 anos ali. A decisão de sair demorou 1 ano. Até eu falando, não, eu vou sair. Porque... Mas te corroeu isso? Muito, chorei. Melhor terapia. E eu tava abandonando. Por favor, gente, façam terapia. Por favor, meu telefone. Aí é um processo extremamente doloroso, porque é um processo de mudança, né? E não existe mudança sem luto. Não existe mudança sem luto. Você precisa abandonar alguma coisa. Caraca, isso aí é verdade. Né? E aí eu descobri que realmente eu vou enlutar essa parte da minha vida, eu vou sofrer, vou ficar triste, até eu entrar numa aceitação de que hoje a faculdade não cabe mais na minha vida. Né? Por mais que você adore fazer isso. Por mais que eu ame fazer isso. Eu sou apaixonada em dar aula. Amo. Eu tava cansada, eu tava exausta. Eu entrava na sala de aula, parecia que eu tinha tomado adrenalina, assim, renovava. Eu tinha passado 8 horas no consultório e ia pro... Só que chegou no limite. Passando 8 horas ouvindo problema, né? Adoro. E aí, eu não gosto de ouvir problema, né? Eu gosto de pensar em soluções. Sim. E aí, quando eu entrava na faculdade, eu trabalhava por 12 horas, 13 horas por dia. Só que hoje, o que a faculdade quer de mim chegou no meu limite. Entendi. Eu não posso mais. Porque você se autoconhece. Porque eu me conheço, eu sei que aqui é o meu limite. Certo. Caraca. Isso. Tem que encerrar. Gente, um beijo pra vocês, Natália. Muito obrigado. Obrigada. Espero que você volte mais vezes aqui pra gente poder bater um papo e discorrer mais coisas sobre isso. Só convidar. Show. Eu vou deixar na descrição aqui as suas referências, telefones, se você quiser, Obrigada. site, Instagram, pra galera te procurar. E você me manda uma porcentagem depois. Tchau, gente. Beijo.